Olá, vamos fazer agora a resolução de uma questão sobre ângulos internos em um polígono. O enunciado nos diz o seguinte: qual é o polígono convexo cuja soma das medidas dos ângulos internos é 1080 graus? Bom, antes de resolvermos, irei dar uma breve explicação sobre o assunto. Primeiro, vamos começar pelo triângulo. Todos sabemos que em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é sempre igual a 180 graus. Essa é uma propriedade facilmente demonstrável. Sabendo disso, vamos partir agora para o quadrilátero. Em um quadrilátero, você pode traçar uma diagonal e transformar esse quadrilátero em dois triângulos. Então, teremos dois triângulos e como cada um triângulo tem 180 graus, então nós temos 2 vezes 180 graus, que é igual a 360 graus. Portanto, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é sempre igual a 360 graus. Agora vamos pegar um pentágono, que possui 5 lados. Então, partindo do princípio de que podemos traçar duas diagonais a partir de um vértice, então nós teremos 3 triângulos, ou seja, o pentágono pode ser decomposto em 3 triângulos. E como cada triângulo possui 180 graus, como já sabemos, então nós temos em um pentágono 3 vezes 180 graus, que é igual a 540 graus. Portanto, dizemos que a soma dos ângulos internos de um pentágono é igual a 540. Agora vamos generalizar para um polígono de n lados qualquer. Pela figura nós podemos ver, e também pelos exemplos anteriores, que o número de triângulos que nós podemos formar é sempre igual ao número de lados menos 2. Por isso que em um triângulo nós podemos formar 3 menos 2, que é igual a 1, ou seja, o próprio triângulo. Assim, em um quadrilátero teríamos 4 menos 2, que é igual a 2, ou seja, 2 triângulos. Em um pentágono, 5 menos 2, que é igual a 3 triângulos, e assim sucessivamente. Portanto, a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer pode ser dado pela fórmula SI é igual a 180 graus vezes n menos 2, em que n é o número de lados do polígono. Agora que nós encontramos a fórmula que dá a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer, podemos então resolver a questão. Então, qual é o polígono convexo cuja soma das medidas dos ângulos internos é 1080 graus? Temos então pelo enunciado que a soma dos ângulos internos desse polígono é 1080 graus e ele quer saber qual é esse polígono. Ou seja, ele quer saber na verdade qual é o número de lados desse polígono. Como SI é igual a 1080 e sabemos que SI é igual a 180 vezes n menos 2, então vamos fazer a substituição na equação seguinte. SI igual a 1080, então 180 vezes n menos 2 é igual a 1080. Observem que o que eu fiz foi apenas substituir o SI na fórmula. Então temos 180 vezes n menos 2 igual a 1080. Vamos então resolver essa equação. O 180 ele está multiplicando a expressão n menos 2 dentro do parêntese. Então, uma forma de eu resolver essa equação seria pegar o 180 e passar ele para o segundo membro. Ele está multiplicando, irá dividindo. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou passar um traço nos dois membros da igualdade e vou dividir ambos os membros por 180. Lembre-se que ao resolver uma equação, pelo princípio multiplicativo, se nós multiplicarmos um membro da igualdade por um valor, devemos fazer o mesmo do outro lado, que o resultado não se altera. Próximo passo agora será fazer a simplificação. Então temos no primeiro membro 180 no numerador, multiplicando, e 180 no denominador, dividindo. Então, como multiplicação e divisão são operações inversas, podemos fazer o cancelamento, 180 por 180. Já no segundo membro, nós temos 1080 no numerador e 180 no denominador. Como ambos são números divisíveis por 180, vamos fazer também o cancelamento. 1080 dividido por 180
e 180 dividido por 180. Como 1080 dividido por 180 é igual a 6, então após efetuar os cancelamentos, teremos a equação n menos 2 igual a 6. Agora, pelo princípio aditivo, nós vamos pegar o menos 2 que está no primeiro membro e colocar ele no segundo membro. Como ele está subtraindo, ele irá somando. Teremos agora a equação n igual a 6 mais 2. Como 6 mais 2 é igual a 8, portanto, o resultado n é igual a 8. E como n representa o número de lados do polígono, então, pelo enunciado e a pergunta, ele quer saber qual é esse polígono. Portanto, o polígono de 8 lados é o octógono, que é a resposta da nossa questão. Espero que tenham compreendido toda a resolução. Se ficou alguma dúvida, podem perguntar nos comentários que, assim que visualizar, eu irei responder. Nos vemos na próxima.